Boa noite, pessoal. Tem sido um privilégio a gente fazer esse programa Vivamente. Vivamente tem se tornado um dos fóruns mais interessantes que a Igreja já promoveu nesses últimos tempos. E a ideia com esses fóruns é te trazer à luz toda a realidade que a gente está vendo aí, não só para o presente, né, da sua quarentena, mas também para o futuro. O que a gente está vislumbrando, o que os profissionais vislumbram, e trazer aquele equilíbrio entre a espiritualidade e a profissão. Essa noite não vai ser diferente. Essa noite a gente tem aqui uma programação muito especial e vamos falar sobre a educação 4.0, vamos falar sobre a educação do futuro. E, para isso, nós temos como facilitador dessa entrevista, com alguém muito especial que ele vai apresentar, o nosso Armando Pompeu. Armando Pompeu, todos nós já conhecemos, é um dos executivos que a nossa igreja tem o privilégio, né, de ter no seu ranking aí de homens que foram influentes na sociedade, são ainda, porque ele é um dos consultores financeiros de grandes corporações, é empresário, investidor, mas 30 anos como experto dessa área de finanças, de mercado. Então, é um privilégio ver o Armando como ex-diretor do Unibanco, trabalhou junto com a direção do Santander, facilitando para a gente esse contato com gente importante da nossa sociedade. Eu quero, de antemão, dizer que é um privilégio hoje ter com a gente, o Armando vai apresentar com maior qualidade, né, na apresentação, o nosso Anderson Correia, que é o reitor do ITA, mas muitas outras coisas esse homem fez, é um privilégio ter aqui uma ex-ovelha minha trabalhando. Ex não, ovelha nunca deixa de ser ovelha, né? Mas é interessante que nós tivemos muita amizade entre as famílias, e é um privilégio, Anderson, ter você aqui, mas eu passo a palavra para o Armando, que vai te apresentar com melhor qualidade. Obrigado, Humberto. Anderson, muito prazer estar aqui contigo, viu? Prazer grande poder. Isso já, desde já sou grato pela sua colaboração. Bom, o Anderson dispensa apresentações, né? Estamos falando do reitor do ITA, certamente a escola mais conceituada em termos de tecnologia do país. Foi presidente do CAPES, foi membro do conselho do CNPq. De fato, tem uma história de realização nesse campo da educação diferenciada como poucos. Mas, Anderson, eu não quero nem me atrever a detalhar tanto, não. Eu preferia que você mesmo nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória e exatamente a posição que você está ocupando hoje, por favor. Bom, Armando, Pastor Humberto, boa noite, né? Obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui a gente falar sobre educação do futuro, né? Eu estou aqui no ITA há 20 anos, né? Fiz engenharia civil na Unicamp, depois vim fazer mestrado aqui no ITA, e aí então fiquei por aqui, fui fazer doutorado no Canadá, assumi a posição de professor aqui, tanto da graduação como da pós-graduação. Eu ocupei várias funções na escola, como coordenador de curso, chefe de departamento, pró-reitor, assumi a reitoria 2 vezes, né? Primeira, 4 anos atrás, agora estou no meu segundo mandato, mas nesse meio tempo acabei passando lá em Brasília na transição entre os governos Temer e Bolsonaro, assumi a presidência da CAPES, né, que é um órgão do Ministério da Educação que cuida da pós-graduação brasileira. Estou de volta aqui, e aí, ou seja, contribuindo um pouco para o desenvolvimento da escola, né, esse momento difícil que o país vem passando, mas com muita alegria a gente vem se dedicando aí e tendo grandes vitórias. Legal. Anderson, focando primeiro no aluno universitário, quais são suas sugestões para alguém que ou está ingressando na universidade ou está cursando a universidade e agora precisa começar a pensar em carreira, direcionamento, orientações? Você, como educador, o que é que você pode dizer para a nossa juventude nesse sentido? Bom, não apenas eu lido com jovens lá no ITA, mas aqui em casa, né, eu tenho 2 adolescentes. Um acabou de entrar na universidade, passou por esse desafio, né, escolher um curso para o futuro, né?
E também tem um outro agora que está no segundo do ensino médio, ano que vem já vai prestar vestibular também. Então, a gente está trabalhando nesses temas, tanto no ITA como na família, né? E é uma decisão muito difícil, porque no passado, na minha época, né, vamos dizer assim, quando eu prestei vestibular, coisa de, acho que 25 anos atrás, né? A gente, 30 anos atrás, mais ou menos, né? A gente tinha uma condição. A gente presta o vestibular e aí as coisas eram mais estáveis, o mundo era mais conservador, né? Hoje é muito mais ousado, né? Tanto que algumas carreiras que se eu tivesse escolhido na minha época, hoje não existem mais, né? Então, ou seja, já estaria ultrapassado. Outra coisa também, a gente tinha poucas opções de universidades no passado. Hoje, a quantidade de opções de curso superior é imensa, né? Então, tem que pensar algo que tenha relevância para o futuro. Uma coisa que a gente vem trabalhando aqui no ITA é a seguinte: vamos trabalhar para os desafios do mundo, os desafios que ainda não foram solucionados. Por quê? Tentar resolver desafios que já estão solucionados não é mais necessário. Então, aí a pessoa ela fica despreparada e fica, vamos dizer, entre os próprios, inútil para o mercado. O mercado, eu não quero uma pessoa assim. Eu quero uma pessoa que venha resolver os meus problemas. Então, ou seja, busquem, primeiro, profissões que você goste, mas profissões que sejam essenciais e que trabalhem com problemas que a sociedade almeja para o futuro. Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui no ITA, nós temos uma escola muito forte de engenharia aeronáutica. É importante esse tema, a gente está trabalhando, mas não queira resolver os problemas da aeronáutica que já foram resolvidos, né? A gente já criou a Embraer, já tem aviação a jato, o Bandeirante já vendeu aí 500 unidades, né? E agora estamos com o E2, com o cargueiro. Mas, por exemplo, um tema que a gente não sabe fazer no Brasil ainda é hipervelocidade, né? Viajar aí na velocidade acima do som. Nunca o Brasil fez um avião desse, né? Acesso ao espaço. O Brasil nunca chegou ao espaço ainda. Temos um astronauta brasileiro, inclusive ex-aluno do ITA. Mas o Brasil, como país, nunca colocou um veículo no espaço. Colocou no espaço suborbital. E agora, com esse Covid, a gente começou a estudar desafios da bioengenharia. Como resolver os problemas do Covid através da engenharia. Então, a gente tem alguns exemplos aí de temas. E agora eu penso que a engenharia, né, vai começar a dar a mão para a medicina, a inteligência artificial, a farmácia, a química, elas vão se unir para resolver os desafios não encontrados na medicina, não solucionados. Por exemplo, a neurociência, né? Então, eu vejo muito desafio. O jovem que entrar nessa área de bioengenharia, para mim, é a profissão do futuro. Evidentemente, com outras profissões juntas, como eu mencionei, mas focar as questões de saúde do mundo moderno, principalmente da mente, eu acho que é um grande desafio. Muito legal. Você já passou aqui um pouquinho por tecnologia, mas se você tivesse que listar, na sua visão, quais serão as principais tendências tecnológicas e para qual o mercado de trabalho e também estudantil deveria focar, você citaria o que mais? E como é que você descreveria essas tecnologias? Tá, então, primeira coisa é vamos dizer assim, a informática. Informática no sentido amplo, né? A tecnologia da informação. Isso vai permear todas as carreiras, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, quem mexe na área de manufatura vai ter que trabalhar com a manufatura 4.0, usando análise de dados, usando as tecnologias de comunicação. Então, é um exemplo. Quem atua na medicina vai ter que conhecer de telemedicina. E aí, como usar robótica junto com a comunicação para a medicina. Quem atua na área de educação não pode ser um troglodita. Vai ter que saber trabalhar com a tecnologia, ensino à distância, etc. Então, ou seja, eu vejo a multidisciplinariedade como uma tendência, né? Antigamente, o médico trabalhava no canto dele, o físico ficava lá no laboratório dele, o farmacêutico ficava fazendo o seu trabalho, e hoje todo mundo precisa de todo mundo. Então,
Como tem muita quantidade de dados, eu vejo a inteligência artificial também permeando tudo isso daí. Ou seja, como usar a riqueza de análise de dados, né, que a gente pode chamar de data science, com a inteligência artificial. Junto com a robótica, essas grandes tendências são aquelas disciplinas que perpassam todas as outras e vão dar aquela roupagem de novas tecnologias. E o país, a empresa, a pessoa que não aderir a isso vai ser carta fora do baralho. E aí a Índia vai entrar nessa, a China vai entrar, os Estados Unidos vão continuar, vão entrar, e os países que ficarem fora desse ambiente serão os países de segunda categoria que vão viver na pobreza no futuro. Então, ninguém quer ser rebaixado, né? Nem no país, nem a sua empresa. Sua empresa tem que competir com as outras mundiais e o profissional tem que ser competitivo também. O profissional que chegar numa entrevista de emprego e falar: o que você sabe de análise de dados? O que você sabe de inteligência artificial? Aí você está fora, né? O outro vai pegar a tua posição. Obrigado. Mudando agora um pouquinho de público, pensando em investidores interessados no setor de educação, quais são as tendências do setor educacional? Quais são os gaps? Onde é que tem necessidade de mais investimentos, desenvolvimento de coisa diferenciada? Então, eu vejo assim, muita possibilidade de educação no país. De novo, não no formato tradicional. Aquele investidor que, eu quero montar uma faculdade, começar do zero, aí eles começam com aqueles cursos que já estão saturados, e aí não tem mais futuro, né? Então, por exemplo, antigamente a pessoa assim, eu quero criar uma nova faculdade aqui no Brasil. Aí ele vai no Ministério da Educação, pede credenciamento para uma faculdade de Direito, de Pedagogia, de Administração. Nada contra essas profissões, elas são importantes, mas hoje no Brasil a gente tem já 1 milhão de alunos de Direito. 1 milhão de alunos de Direito, né? A gente tem aí 1.600 faculdades de Direito. Né? E pior que a OAB não aceita ensino à distância, então tem que ser tudo presencial, né? E aí pedagogia está mais ou menos na mesma condição, educação física, administração, né? Nada contra, mas assim, não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que o brasileiro está precisando ou está buscando. A gente precisa formar as pessoas para o mercado de trabalho do século XXI. Essa é a grande realidade. Então, ou seja, eu tenho que formar pessoas para trabalhar nos desafios da sociedade e para que ela seja uma pessoa que consiga uma boa empregabilidade no Brasil e no exterior, né? E, assim, mesmo as faculdades que oferecem faculdades de TI, de informática, também precisam entrar na roupagem moderna. E os cursos que são também tradicionais, eles têm que ser revestidos da realidade moderna. Então, eu penso assim, formar gente, que já está no mercado de trabalho, porque você tem uma massa de gente no sistema que você não pode substituir do nada assim com pessoas frescas que não têm nenhuma experiência profissional. Então, ou seja, fazer uma mescla entre formar quem já está nas empresas, então cursos de curta duração, à noite, de final de semana, online, que permitam que quem já está na empresa seja reciclado, seja capacitado. Isso, para mim, é um grande desafio. Pelo menos aqui no ITA, a gente tem os cursos tradicionais de graduação, mestrado, doutorado, muitos são de internato, mas a gente tem buscado muito convite de empresas dizendo, olha, eu tenho aqui meu corpo funcional, eu preciso de uma formação rápida para ele, e eles estão dispostos a investir. Hoje mesmo, eu estava conversando lá com um professor que deu um convite de uma empresa para que te dê um curso lá para eles de Data Science, né? Porque eles precisam capacitar a empresa deles, né? Então, ou seja, eu vejo esses desafios que podem trazer muito potencial, né? Não é necessário você ter grandes instalações, você precisa ter bons profissionais, bons professores, saber cativar os alunos, ter contato com as empresas e ter uma dinâmica que consiga montar negócios e estratégias. Eu acho que esse que é o grande filé do momento. Armando, posso fazer uma perguntinha aqui? Porque esse camarada ficou me instigando aqui desse lado, com algumas palavras aí que ele trouxe. Nós estamos lidando com um mundo que está surpreendendo. Alguns
países que são pobres, como você estava dizendo, né? Em termos de tecnologia, você mencionou aí a Índia, né? Você crê, Anderson, que vamos ter algumas surpresas a nível econômico dentro desse panorama que você está trazendo aí de uma educação muito mais arrojada e que permeia aí a tecnologia em todos os setores? Então, a Índia, né, é um grande exemplo, né? Eu sempre falo da Índia quando eu comparo do ITA da Índia, né? Porque lá tem o IIT, que é o Indian Institute of Technology, né? E nós temos aqui no Brasil o ITA, que tem alguma semelhança com ele, né? O ITA é o vestibular mais concorrido do Brasil, são 100 candidatos por vaga. E é difícil encontrar uma escola tão competitiva como o ITA. Eu já rodei o mundo inteiro já, só conheci uma escola mais competitiva que o ITA, que é o IIT da Índia. Lá eles têm 1.000 candidatos por vaga no vestibular deles. Tudo bem que a Índia é super populosa, né? Então, ou seja, a Índia tem um fator interessante, competitividade. Eles conseguem, dentro da própria Índia, requisitar os melhores profissionais, dar uma formação belíssima, né? E colocar no ambiente de trabalho. Outra questão é que a Índia tem uma formação muito boa, né? Quando, né, as pessoas conseguem chegar às escolas, né? Mas a formação de matemática, eu tive muitos amigos quando eu fiz doutorado no Canadá, da Índia, do Paquistão, do Sri Lanka, da Coreia, e a Ásia em geral é muito forte em matemática, coisa que não é o forte do Brasil, né? E também não é o forte dos Estados Unidos também. Então, ou seja, eu acho que essa associação que a Ásia tem de boa formação básica dos jovens, universidades competitivas e com investimentos governamentais, grande concorrência, porque a Ásia é um mundo ali, né? Então, ou seja, e essa batalha que os jovens têm para chegar no futuro, isso vai desequilibrar o PIB mundial, aí vai colocar esses países na vanguarda tecnológica, e no futuro a gente vai ter uma inversão aí de potências mundiais, né? Se, evidentemente, nós aqui do Ocidente não corremos atrás do prejuízo, né? Que também, né, a gente acaba tendo que competir. Muito bem, espero que a gente aprenda a fazer a lição de casa rápido para sermos competitivos como país e como região, né? Porque, de fato, o nível educacional aqui é um gap em relação aos grandes padrões internacionais. Anderson, você é um cristão e eu queria explorar um pouquinho a tua percepção a respeito da correlação entre a carreira e a fé. E como foi isso para você? Que importância tem a fé nessa trajetória? Onde uma coisa colaborou com a outra? Então, esse conflito entre ciência e fé, ou esse pseudo-conflito, ele nunca houve no passado, né? Se a gente for olhar os grandes cientistas do passado, a maioria era protestante, católico e tinha a sua crença em Deus, né? E hoje a gente começou a entrar hoje eu falo coisa assim de algumas décadas para trás, onde um momento, olha, não é possível você ter fé e ser um cientista ao mesmo tempo, né? Isso, assim, para muitos cientistas que nós temos na academia, no mundo e brasileira, não é um problema, não é um conflito, né? E a gente tem aqui no ITA, por exemplo, grandes professores famosos, né, e com respeito aí na sociedade e na engenharia, e que são grandes cristãos, que têm fé em Deus, que leem a Bíblia, que conseguem unir as duas coisas, né? Evidentemente, você não pode ser aquela pessoa extremamente radical, né, e literal com muitos assuntos. Você tem que saber, né, trabalhar, tem que saber interpretar, né, e dentro aí da lógica, né? Mas você consegue sim trabalhar com a ciência, com a fé. Eu sou cristão já há cerca de 30 anos, né, como eu disse, e estudei em escolas tanto no Brasil como no exterior, e sempre consegui trabalhar nas duas vertentes, né? E também eu não sou aquelas pessoas que separam uma coisa da outra. Eu já vi gente dizendo assim, olha, eu sou cristão, mas isso aí
é um assunto que não tem nada a ver com a ciência. Não, os dois assuntos se relacionam, né? Mas a gente consegue conviver com os dois. Muito bem. Você deu boas dicas aqui para alunos, para profissionais que precisam se reciclar, para investidores e empresários. Falou um pouquinho da tua fé. Eu queria, e te agradeço desde já, e queria repartir agora a palavra com o Humberto, para nos conduzir aqui para um fechamento. Pode ser, Humberto? Opa! Então, a gente estava percebendo, né, que a inteligência, a educação e a espiritualidade não são incompatíveis. Você vai ver na Bíblia inteira as estratégias sendo equilibradas entre as três áreas, Deus usando pessoas de uma forma integral, holística, para que eles pudessem ter uma visão. Aliás, em 1 Crônicas, o Senhor vai dizer para os filhos de Issacar, e a Bíblia diz que esses homens eram doutos na ciência da sua época, e eles faziam leituras da sociedade para saber como aplicar os princípios de Deus para Israel. Isso é muito importante, é muito inteligente e exige das pessoas que façam as hermenêuticas do que estão lendo, que façam as interpretações concisas e relevantes ao seu tempo para a aplicação da palavra de Deus. Mas não somente isso, cada profissional, quando ele entende a beleza que é a criação de Deus, como o Anderson estava falando, como o próprio Armando já deu, né, vários testemunhos e palestras sobre o assunto, a gente consegue ver essa beleza do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, e como corpo, cada um de nós aqui temos a nossa habilidade dada por Deus, e ela é trabalhada conforme a gente vai passando, vai estudando, vai se aprofundando, e nisso vem a sabedoria. Todo conhecimento traz sabedoria. E é isso que nós queremos para você aí do outro lado, que está nos assistindo. É tão bonito ver quando jovens, como esses dois homens aí que estão na tela, trazem para nós o conhecimento de uma vida, mas uma vida também permeada pela presença de Deus no coração deles. Então, queridos, vale a pena estudar, vale a pena você ser um intelectual da tua área e vale a pena você ser tão espiritual em tudo isso, porque não há separação. Você não separa ou não faz uma dicotomia entre sagrado e secular. No ambiente secular, você está trazendo a esperança, a graça que o Espírito Santo está agindo, né, dentro da tua própria vida, no dia a dia das pessoas. Por isso eu queria agradecer aqui a tudo que eu tenho ouvido nesses fóruns, né? E também a você que nos ouvem do outro lado aí, que você também seja abençoado. E parabéns, Armando, por essa tremenda entrevista, parabéns, Anderson, e que Deus te abençoe. Para mim é muito fácil, entrevistar o Anderson é a coisa mais fácil Obrigado. do mundo. O conteúdo dele é muito bom. Anderson, eu queria ouvir tuas considerações finais, por favor. Então, é isso daí, né? A gente está falando aqui de ciência, tecnologia, espiritualidade, né? Lembrar que também a carreira cristã tem a ver com valores também. São os valores que vão fazer a diferença na sociedade, a ética na ciência, a ética na pesquisa. Isso é fundamental, né? Então, uma coisa que o Marechal Casimiro Montenegro Filho, que foi o criador do ITA na década de 40, ele dizia: vamos formar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Então, ou seja, trabalhar não para si mesmo, né, mas para transformar o mundo, para trazer mais riqueza para a sociedade, redução de desigualdade, etc. Então, ou seja, isso aí é importantíssimo, né? E pensar sempre que a tecnologia não é um fim em si mesmo, mas é um meio para que a gente tenha uma sociedade mais avançada e que a gente alcance a todos nesse mundo, né? Alcance de forma integral, alcance com condições, que traga as pessoas para dentro do reino e que a gente consiga
fazer uma sociedade melhor, com todas as condições e através de Cristo também. Obrigado. Bom, estamos encerrando. Te convido que você que está nos ouvindo a conhecer a programação da nossa igreja. Nesses dias não estamos tendo reuniões presencialmente, mas elas estão acontecendo virtualmente, de forma farta, e seja no presencial ou no físico, você é muito bem-vindo. E, Anderson, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pelo teu tempo, pela tua disposição e a tua generosidade em compartilhar conosco da tua experiência, da tua vivência. Humberto, obrigado, meu querido. Deus te abençoe demais, viu? É bom sermos parceiros dessa jornada aqui. Amém. E só lembrando aqui, Armando, que quem tiver qualquer dúvida, quiser tirar essa dúvida com a gente, mande um e-mailzinho ou então entre em contato pelas mídias da nossa igreja para que a gente possa te ajudar no futuro aí que você queira. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde e até o próximo fórum. Obrigado.